maioria das pessoas que tentam trabalhar com marketing digital hoje não consegue ter ganhos realmente consistentes com isso. Elas tentam trabalhar como afiliado, tentam prestar alguns tipos de serviço, tentam trabalhar com dropshipping, tentam trabalhar com coprodução, ajudar outras pessoas a vender cursos, vender seus próprios cursos. Elas tentam várias possibilidades, mas a grande maioria não consegue ter sucesso com esse tipo de trabalho, não consegue ter sucesso dentro dessa área. Algumas dessas pessoas até deixam de acreditar que dá para realmente ganhar dinheiro com marketing digital, começam a acreditar que isso é para poucas pessoas e, de fato, venda de cursos, algumas dessas estratégias de fato não são para muitas pessoas, não são para milhares de pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você já tenha tentado fazer várias coisas dentro do marketing digital, mas não conseguiu manter ganhos consistentes, ganhar valores como 10, 15, 20 mil reais por mês de maneira consistente, todo mês ali, que seja algo que não é uma renda extra, mas é algo que de fato é o teu trabalho, é a tua profissão, é a tua futura empresa, é um negócio que tu está construindo. Ou talvez tu só saiba que realmente dá para ganhar dinheiro com marketing digital, mas não tenha tentado nenhuma dessas coisas ainda. O que eu tenho para te dizer é, eu já estive na posição de prestador de serviço, eu já estive na posição de quem tentou fazer várias dessas coisas dentro do marketing digital, e eu já passei por muita coisa, tendo atendido aí mais de 100 clientes com diferentes tipos de prestação de serviço. E o que eu vou te apresentar dentro dessa aula aqui é o resultado do conhecimento que eu construí nos últimos anos, depois de ter feito isso para mais de 100 projetos, depois de ter construído uma empresa que emprega todas essas pessoas que tu está vendo aqui na foto e até algumas pessoas que não apareceram nessa foto. Todo esse conhecimento construído ao longo desses últimos anos está resumido nessa equação que tem 4 variáveis. Ela é justamente a base da nossa filosofia de trabalho hoje, ela é o que nos permite cobrar valores acima de 3 mil reais mensais por contrato, atender dezenas de clientes, ter dezenas de projetos ativos e tudo isso fazendo especificamente o que está descrito nessas 4 variáveis. Eu tenho uma equação onde ela me entrega o máximo de LTV, ela me entrega o máximo de retorno, o máximo de receita ao longo do tempo com esse cliente. Não é matemática, não é uma coisa que tu vai ter que saber matemática para entender essa equação, mas na verdade ela resume muito bem a nossa prestação de serviço, ela resume muito bem aquilo que a gente faz e como a gente conseguiu construir uma empresa de 6 dígitos mensais trabalhando especificamente com esse tipo de projeto. Nessa aula tu vai ter acesso a todas as variáveis que compõem essa equação e como que tu pode, através do entendimento delas, fechar contratos de alto valor e ir do 0 aos 15 mil reais mensais em 45 dias. A coisa mais importante que eu tenho para te dizer antes da gente começar a aula é exatamente a origem dessa equação, de onde ela veio. E isso é importante porque eu quero que tu entenda que essa equação ela não é resultado de vários livros que a gente leu, ela não é resultado de outros cursos, ela é resultado, acima de tudo, de conhecimento prático. Ela é resultado, acima de tudo, de uma análise detalhada, uma análise fina, uma análise nos mínimos detalhes de tudo aquilo que fez com que projetos que a gente atendeu tivessem sucesso e a gente conseguisse reter clientes na nossa base pagando acima de 3 mil reais mensais por anos. A gente sempre buscou entender o que fez com que esses projetos tivessem resultado, o que fez com que esses clientes permanecessem nos pagando e, ao mesmo tempo, o que fez alguns desses projetos não serem tão bem sucedidos assim. Sempre foi do meu interesse, principalmente pelo background de engenharia, pelo background mais matemático, mais de raciocínio lógico, sempre foi do meu interesse entender a parte prática e conceitual que está por trás desses projetos, a parte objetiva, a parte de o que exatamente fez com que esse cliente permanecesse na nossa empresa durante 3 anos pagando o valor de 3 mil reais mensais. O que fez um cliente ficar pagando 36 mil reais por ano? O que fez um cliente pagar 108 mil reais para a gente ao longo de 3 anos de projeto? E o que fez outro cliente não ficar? Por que um cliente teve sucesso, por que outro não teve? Sempre foi do meu interesse responder essa pergunta, porque eu sabia que assim como várias coisas complexas da engenharia têm uma solução prática, eu queria saber essa resposta, eu queria saber o que fazia um cliente ficar durante 3 anos e outro cliente não ficar. Eu queria saber o que fazia um cliente decidir comprar e outro cliente não decidir comprar. O que fazia um cliente decidir fechar com a gente e outro cliente não decidir fechar com a gente. Eu sempre busquei todo esse entendimento sobre as variáveis que influenciavam na decisão de permanência do cliente. O que fazia um cliente me gerar 200 mil reais ao longo de 4 anos de projeto e outro cliente me gerar 3 mil reais mensais no primeiro mês e cancelar depois do primeiro mês. E essa equação é o resultado de tudo isso. Essa equação é a descrição das variáveis que compõem esse projeto de alto valor. Essa é a conclusão que eu cheguei depois de 4 anos trabalhando com isso, de ter construído uma empresa de 6 dígitos mensais com prestação de serviço que atende clientes que tem na tua cidade, clientes que estão acessíveis para ti, que provavelmente estão a alguns metros da tua casa, estão a alguns metros do teu apartamento. Então vamos lá, no primeiro ponto dessa aula eu quero te explicar quem são esses profissionais atuais, quem são esses prestadores de serviço atuais, quais são essas posições atuais dentro do mercado, de uma maneira bem breve, mas para tu entender exatamente onde eles estão e por que eles não estão provavelmente ganhando tanto quanto poderiam. Por que a maioria deles não ganha tanto quanto poderiam, por que a maioria deles reclama
de ganhar pouco, de vender contratos baratos, de não conseguir fechar contratos de alto valor, os clientes cancelarem rápido. A gente tem basicamente algumas posições de pessoas que atendem empresas locais, né, que atendem empresas de dentro da cidade deles, ou que atendem e-commerces, que atendem empresas de outras cidades. A gente tem algumas categorias base de prestadores de serviço. A gente tem os gestores de tráfego, a gente tem social medias, a gente tem designers, a gente tem vários profissionais específicos, vários prestadores de serviço específicos. Existem toda uma cadeia de prestadores de serviço que entregam serviços pontuais para essas empresas. O grande problema é que esses serviços eles não são o principal objeto de desejo da grande maioria dos empresários. Pontualmente, algumas pessoas vão precisar desses serviços em alguns momentos específicos da sua jornada, e esses serviços são sim importantes. Quando envoltos, né, quando envolvidos em um conjunto que faz com que todos eles converjam para um processo de trazer resultado para a empresa, mas de maneira geral, de maneira mais ampla, esses serviços eles não trazem necessariamente aquilo que é o objeto de desejo para o empresário comum, aquilo que é o objeto de desejo para o dono de loja de material de construção na sua cidade, aquilo que é o objeto de desejo do dono de restaurante da tua cidade. Mas existe uma coisa, existe o profissional atual, e agora a gente já entra nesse ponto do profissional atual. Quem é esse profissional e por que ele é o objeto de desejo dos empresários, por que ele é o objeto de desejo das mais de 10 milhões de pequenas e médias empresas que existem no país. E aqui eu já te falo o tamanho do nosso mercado, a gente está falando de um mercado de mais de 10 milhões de clientes. Não existe um mercado maior do que esse dentro do digital. É por isso que eu digo que esse é o maior de todos os mercados dentro do marketing digital. São 10 milhões de pequenas e médias empresas, fora empresas de outros portes que também podem ser atendidas, mas a gente foca em pequenas e médias empresas. Eu vou chegar contigo nisso nessa aula. Só que a partir disso tu já entende o tamanho do mercado e tu entende por que esse mercado é um mercado de fato acessível, que tem clientes para todo mundo, tem muito cliente dentro desse mercado, e por que tu pode ganhar muito dinheiro com ele atendendo de 5 a 10 empresas. Esse profissional é um profissional que eu gosto de chamar de assessor de performance, é um profissional focado em vendas, é um profissional que tem um conjunto de habilidades específicas, que passa pela gestão de tráfego, passa pelo lado criativo, passa por algumas dessas áreas que a gente está acostumado a ver dentro do marketing digital, mas ele não é necessariamente um expert em todas essas áreas, porque ele é um gestor de todo esse processo, ele é alguém que assessora esse cliente na criação de um fluxo de vendas através da internet. Ele é um profissional com as habilidades necessárias para fazer com que uma empresa consiga vender usando a internet, consiga construir um fluxo contínuo de vendas, um fluxo que traz previsibilidade e aumento de receita, que são as duas coisas que são objeto de desejo de qualquer empresário. Por que esse profissional é tão desejado? Porque todo dono de empresa, todo empresário, do dono da loja de materiais de construção na sua cidade, do dono de restaurante, o dono da empresa de delivery, o dentista da clínica odontológica, a profissional da clínica de estética, todos esses empresários, eles querem ter previsibilidade e receita. Eles querem ter aumento de receita com previsibilidade. Eles querem vender mais. E a previsibilidade é a cereja do bolo, porque vender mais é muito bom, mas vender mais, conseguindo prever o quanto você vai vender mais, conseguindo estimar o quanto você vai conseguir ter de aumento de receita com base no investimento que você está fazendo, é ainda mais objeto de desejo, é uma coisa que de fato é a razão para que a gente consiga cobrar valores acima de R$3.000 mensais por projeto e ter dezenas de clientes ativos e estar crescendo de maneira acelerada. Todos os empresários estão buscando isso, existem 10 milhões de empresários que estão buscando isso aqui no Brasil, estão ativamente precisando de uma pessoa, precisando de um profissional que chegue na empresa deles e ofereça um serviço como esse. E esse é um dos profissionais que sem dúvida tem o potencial de ser mais bem pago em qualquer negócio, porque ele é um profissional que tem controle sobre as variáveis que fazem uma empresa crescer, ele tem controle sobre as variáveis que fazem uma empresa vender mais. Então entende que é desse profissional que a gente está falando, e como eu te disse, ainda que tu seja uma pessoa sem nenhuma experiência com marketing digital, ainda que tu nem saiba o que é marketing digital na sua essência, tu pode se tornar esse profissional, tu pode conseguir aprender as habilidades necessárias, porque como eu te disse, tu não precisa ser um expert em todas essas coisas. Tu não precisa ser uma pessoa de nível sênior em tráfego, de nível sênior em design, em criação. Tu precisa ser uma pessoa que entende todas as variáveis desse processo suficientemente bem para que tu consiga gerenciar todo esse fluxo e para que tu consiga entregar resultados para uma empresa da economia real, como eu gosto de chamar. As pessoas classificam em negócios locais, empresas de infoproduto, e-commerces, as pessoas separam essas empresas, mas no fim das contas são todas empresas da economia real. E com o que eu vou te passar nessa aula aqui, tu vai ter as informações necessárias para conseguir se tornar esse profissional que é capaz de entregar resultados para qualquer negócio. Seja ele um e-commerce, seja ele uma escola que vende infoprodutos, seja ele uma loja de roupas da sua cidade, não importa, você vai conseguir gerenciar um fluxo de vendas
que gere resultado para esse tipo de negócio. Porque no fim das contas todos eles estão dentro da economia real e no fim das contas todos eles lidam com consumidores. E as regras que regem a venda de um produto para um consumidor, elas são as mesmas para qualquer negócio. O que mudam são os meios que são utilizados para que a gente possa atingir esse consumidor. E aqui eu aproveito até para abrir um parênteses para ti e te explicar sobre isso, que causa uma grande confusão na maioria das pessoas. Eu vou prestar serviço para infoprodutor, vou prestar serviço para e-commerce, vou ser um gestor de tráfego de e-commerce, vou ser um profissional que atende só negócios locais. Você não precisa se limitar a nenhum desses setores. Se você for um profissional que entende essas variáveis que eu vou te apresentar nessa aula aqui, você consegue atender qualquer um desses grupos de negócio e ajudá-los a construir um fluxo de vendas contínuo e consistente com previsibilidade de receita. Vamos entrar agora então efetivamente na equação. Eu vou passar contigo sobre cada uma dessas variáveis aqui, vou te explicar algumas sub-informações que tem sobre elas, né? Não são coisas necessariamente muito simples, até porque são 4 variáveis, como eu te disse. Literalmente, se tu seguir esses 4 pilares aqui, tu vai ter acesso a todas as informações necessárias para garantir um projeto de sucesso. Eu sempre faço um experimento com o meu time aqui, por exemplo, algum cliente antigo nosso que caiu, faz o exercício, vê se ele não tinha alguma dessas variáveis aqui faltando. Talvez ele não tinha o VA, talvez ele não tinha o RI, talvez ele não era o CI, talvez ele não teve um AC. Sempre vai ser uma dessas coisas. Sempre vai ser uma dessas variáveis faltando. Pode ter absoluta certeza que qualquer um dos teus clientes que tu fechar e que tu venha a perder esse cliente daqui para frente, que tu possa perder esse cliente lá na frente, que ele deixe de te pagar, foi uma dessas variáveis aqui que faltou. Foi um VA que faltou, foi um RI, foi AC, foi um CI que foi feito errado, que foi escolhido errado. Alguma dessas coisas aqui faltou e agora eu vou te explicar o que é cada uma delas para que tu possa entender e para que tu possa ter clientes com máximo de LTV, para que tu possa fechar contratos com máximo de LTV. E se tu está começando agora, se tu ainda não tem clientes, tu já vai começar do jeito certo, tu já vai começar... Se tu tiver a disciplina para seguir essas 4 coisas aqui, tu já vai começar conseguindo reter esses clientes, tu já vai começar sem perder clientes, tu já vai começar construindo de fato uma empresa sólida que vai te gerar aí 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, 6 dígitos por mês, como a gente faz aqui. Então vamos lá, primeira variável que a gente vai falar é o CI, e CI significa cliente ideal. Essa variável aqui é uma das variáveis mais importantes e essas variáveis elas estão em ordens, tá? Então existe uma razão para o CI estar aqui, existe uma razão para o VA estar aqui, para o AC estar aqui, para o RI estar aqui. Elas estão em ordem, na ordem não de importância, mas na ordem que tu deve olhar para cada uma delas. Então antes de olhar para qualquer outra coisa, antes de olhar para o RI, tu precisa olhar para o cliente ideal. Tu precisa olhar se esse cliente que tu está fechando, se esse cliente que tu está prospectando, ele tem as características de uma empresa ideal. Se ele tem as características de um cliente que de fato está preparado para receber esse nosso serviço. Por que eu te falei que a gente tem 10 milhões de clientes potenciais no país, mas a gente tem 20 milhões de empresas no país? Pô, o que é essa outra metade? Por que metade é ideal? Por que a outra metade talvez não seja tão ideal assim? Porque a gente está falando, antes de qualquer coisa, de empresas com porte específico, a gente está falando de PMS, pequenas e médias empresas. Tu pode fechar com empresas de grande porte, mas via de regra a gente vai focar em estratégias de pequenas e médias empresas porque são muito mais acessíveis. E aqui a gente está falando de uma venda acessível, a gente está falando de uma venda onde tu vai literalmente sair da tua casa, tu vai andar alguns metros, tu vai visitar uma empresa e vai ter uma PME lá, vai ter uma pequena e média empresa que está disposta a pagar acima de 3 mil reais mensais por esse serviço. Ou tu vai simplesmente vir aqui, tu vai pegar o teu telefone, vai começar a ligar para as empresas e tu vai ofertar esse serviço, tu vai prospectar essas empresas, marcar reuniões e vender esse serviço. Então é uma coisa mega acessível, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Tu basicamente precisa ter um telefone para começar a ligar, ou tu precisa ter disposição para sair, visitar empresas e oferecer esse serviço. E como eu te disse, esse serviço, se ofertado da maneira certa, se ofertado com um bom VA, se ofertado com essas variáveis realmente alinhadas, tu vai conseguir despertar o desejo dos empresários, tu vai conseguir despertar o interesse do teu futuro cliente, vai conseguir fazer com que ele te pague valores realmente relevantes e realmente fique te pagando durante um tempo relevante. Vai conseguir despertar o interesse e o desejo do teu futuro cliente e conseguir fechar um contrato de alto valor com ele. Então, via de regra, esse trabalho é um trabalho para empresas com um porte específico, com um tamanho específico. Normalmente, a gente vai trabalhar com empresas que estão na casa acima de 70 mil reais mensais de faturamento, e aí se enquadra dentro dessa categoria de PMEs, né? São pequenas e médias empresas, e via de regra esse cliente está bem acessível para ti, porque toda cidade tem milhares de PMEs, maioria, pelo menos raríssimas cidades do Brasil não vão ter milhares de PMEs, tem muita empresa, são 10 milhões de empresas no país inteiro. E o detalhe também é que tu não precisa atender clientes só da tua cidade, tu pode atender clientes do país inteiro. Hoje a gente atende clientes do país inteiro
nessa lista de dezenas de clientes ativos que a gente tem cliente do Rio Grande do Sul, tem cliente de São Paulo, tem cliente de Minas Gerais, tem clientes do Nordeste, tem clientes de praticamente todas as regiões do país. E a gente consegue fazer isso mesmo estando no Norte. Então eu não estou nem numa cidade, numa capital, eu não estou numa cidade mega movimentada, eu não estou numa cidade mega conhecida, provavelmente você nem conhece a cidade onde eu moro, e onde a minha empresa está estabelecida e onde toda a minha equipe está estabelecida, mas ainda assim a gente consegue atender clientes do país inteiro e a gente conseguiu crescer a empresa e levar ela até os 6 dígitos antes só com clientes da nossa própria cidade. Essa expansão para outras cidades, na verdade, faz parte de uma estratégia de crescimento, mas que você pode utilizar desde o início, você pode prospectar empresas do país inteiro, mesmo que você não queira investir nenhum real em tráfego para captar esses clientes. Você consegue chegar assim como a gente chegou nos 6 dígitos mensais de faturamento, só com prestação de serviços, única e especificamente atuando com prospecção ativa. Pegando o telefone, começando a ligar, visitando empresas, como eu fiz, para chegar nesses 6 dígitos de faturamento antes de investir nenhum real em tráfego para conseguir captar clientes. Além do porte do cliente, além do tamanho da empresa, existem algumas outras variáveis que são interessantes de serem analisadas. Eu vou te apresentar 2 delas aqui. A gente fala também de oferta relevante e capacidade produtiva. Então percebe que cada uma dessas variáveis, no fim das contas, o CI, ele vai se subdividir em outras 3 coisas. A gente está falando aqui em CI de um faturamento na casa ideal, então essa empresa ela fatura um valor ali que está dentro do valor necessário para conseguir investir nesse projeto. Essa empresa ela tem uma oferta relevante. O que seria uma oferta relevante? Quando a gente fala em oferta relevante, entende que essa empresa vende algo que de fato as pessoas querem comprar. Então algumas empresas vendem produtos que não são produtos tão bons assim, vendem produtos que talvez estejam com preço acima do que o preço que a concorrência vende, sem nenhuma justificativa que faça com que as pessoas optem por comprar o produto deles. Existem várias variáveis, eu não vou entrar muito em detalhes, senão essa aula vai ficar muito longa, mas via de regra entende que oferta relevante é muito importante também para que a gente possa fazer com que esse projeto seja um projeto bem sucedido. Então, como eu te disse, cada uma dessas variáveis aqui, ela vai se subdividir em outras variáveis. Eu falo aqui de faturamento, eu falo de oferta relevante e eu falo de capacidade produtiva. O que é a capacidade produtiva? Entende capacidade produtiva como a capacidade que essa empresa tem de vender mais, de entregar mais, de entregar aquilo que tu está trazendo de resultado em vendas para ela. Então imagina que essa é uma empresa que faz delivery, faz pedidos de comida e tu vai levar ela dos 20 pedidos por dia até os 50, 60, 70 pedidos por dia, e a gente já fez isso com um cliente de delivery, ele foi do 0 aos 100 pedidos em 60 dias. Então dá para fazer, dá para conseguir gerar esse tipo de resultado. E para saber se de fato faz sentido esse projeto para essa empresa, tu precisa entender se essa empresa ela tem capacidade de entregar aquilo que tu vai estar vendendo para ela, aquilo que tu vai estar fazendo com que ela consiga vender a mais. Então a gente fala de algumas outras variáveis quando a gente fala de cliente ideal. Essas variáveis, via de regra, são faturamento, oferta relevante e capacidade produtiva. Depois de entender se esse é o cliente ideal, a gente vai para a nossa segunda variável, e nessa segunda variável eu estou falando basicamente de uma venda alinhada. Esse VA aqui significa venda alinhada. Pensa que a venda ela é uma etapa muito importante do projeto, mas ela é uma etapa muito importante do projeto por um motivo que a maioria das pessoas não sabe. As pessoas acham que a venda ela serve unicamente para vender, ela serve unicamente para convencer o cliente a te pagar. E de fato, esse é o maior objetivo da venda, num primeiro momento com um olhar mais superficial. Só que existe um outro objetivo na venda, e é esse o objetivo que é a razão desse nome alinhada aqui. Eu não falo só de venda, não é só a venda que compõe a equação de um projeto de alto valor, mas o fato dessa venda estar alinhada com aquilo que você vai entregar. Eu gosto de resumir isso com a frase de que você precisa vender X, fazer com que o seu cliente entenda que ele vai receber X e entregar X. Você precisa vender uma coisa, fazer o seu cliente entender que coisa é essa e entregar essa mesma coisa que você vendeu, essa mesma coisa que você fazeu ele entender que receberia. Percebe como a venda ela tem um papel fundamental em gestão? Eu gosto de dizer que a venda ela é, na verdade, o início da gestão do projeto. Eu sempre digo para o nosso time comercial aqui que o sucesso do projeto ele começa na escolha do cliente e na venda. Ele não começa quando a gente faz a primeira reunião com o cliente, ele não começa quando a gente sobe os primeiros anúncios do cliente, ele não começa quando a gente cria o grupo de WhatsApp da gestão do projeto do cliente. O sucesso de um projeto ele começa em uma venda bem feita e na escolha do cliente ideal. Porque essa venda ela é o que vai ditar as regras do que esse cliente vai estar esperando de ti. É essa venda que vai ditar as expectativas que esse cliente tem sobre aquilo que tu está oferecendo para ele. E se tu vender do jeito errado, se tu vender
criar expectativa demais, vender uma coisa que não pode ser entregue, vender aquilo que o cliente quer que tu venda e que muitas vezes não é o que ele precisa e que não é o que tu vai entregar, porque tu vai entregar aquilo que ele precisa, tu vai entregar o que ele precisa para vender mais, tu vai entregar o que ele precisa para ter mais receita. Quando tu faz uma venda que não cumpre esses requisitos, que não cumpre essa frase que eu te apresentei, que não faz com que o cliente entenda exatamente o que tu vai entregar e que tu entregue depois exatamente aquilo que tu propôs para ele que tu entregaria, quando tu faz uma venda que não cumpre esses requisitos, tu acaba tendo uma venda que prejudica todo o restante do projeto e por isso, como eu te disse, essas coisas estão em uma ordem estratégica. Eu vou até pegar um giz de um trancou aqui para fazer essa seta, porque eu quero que tu lembre isso que eu estou te falando. Essas coisas aqui, elas estão em uma ordem de observação. Elas estão em uma ordem estratégica, em uma ordem que tu deve considerar e que tu deve olhar para essa ordem e entender que primeiro eu preciso escolher o meu cliente ideal e depois eu preciso fazer uma venda alinhada. Depois eu vou para a minha terceira variável e depois eu vou para a minha quarta variável e aí eu vou ter o máximo de LTV nesse projeto. Uma venda alinhada, então, ela é a base, ela é o fundamento. A gestão do projeto começa aqui. A gestão do projeto já começou aqui. Aqui a gente está falando de gestão de projeto, aqui a gente também está falando de gestão de projeto, mas a gestão real do projeto, ela já começa aqui. A gente não começa a gerenciar o projeto aqui, ainda que aqui a gente fale exclusivamente de gestão de projeto. Mas aqui já começou a gestão do projeto. Aqui já começou as variáveis que vão definir se esse projeto específico vai ter sucesso ou não. Começaram lá na escolha do cliente ideal. Na venda alinhada, eu dito as regras se eu vou fazer com que esse cliente ideal, ainda que seja ideal, se ele vai conseguir ter resultado, se ele vai permanecer comigo ou não. Se eu faço essa venda alinhada, eu consigo cumprir mais um dos requisitos, que são os requisitos que a gente observou ao longo dos últimos anos, que são os pilares de um projeto bem-sucedido, são as principais variáveis que definem se esse projeto vai ter sucesso ou não. Feita uma venda alinhada, eu vou para o meu terceiro ponto, que é o AC. O que é esse AC aqui? AC é um atendimento claro. Esse AC é a sigla para atendimento claro. E atendimento é uma das coisas mais negligenciadas em qualquer curso, para qualquer prestador de serviço, qualquer profissional, qualquer vendedor de curso ou qualquer pessoa que está ensinando sobre um projeto de marketing digital para negócio local, de tráfego para negócio local, como o pessoal gosta de chamar, e que é uma nomenclatura que nem deveria ser utilizada, que nem faz muito sentido, porque tráfego isoladamente não traz resultado para a empresa, mas sim um conjunto de estratégias. Então, simplesmente fazer tráfego para negócio local não é o que vai trazer resultado para a minha empresa, mas sim esse conjunto de estratégias que fazem e que compõem o nosso RI, né? Esse conjunto de estratégias são as coisas que compõem a nossa última variável. Mas antes de ir para essa última variável, eu quero te falar de uma coisa que é negligenciada por todos esses cursos, que é negligenciada pela maioria das pessoas e que pouquíssimas pessoas falam, e que foi uma das coisas que, justamente por ser negligenciada, foi uma das coisas que a gente mais demorou para descobrir. Entender que o atendimento claro, ele é peça fundamental nessa equação do máximo retorno, nessa equação do máximo LTV, do máximo Lifetime Value, né, que é o valor que o cliente traz ao longo do tempo. Entender que atendimento claro é, sem dúvida alguma, um dos principais fatores que fez um dos nossos clientes nos pagar mais de R$100 mil ao longo de 3 anos, foi uma das coisas que a gente mais demorou para descobrir. E eu quero te explicar o atendimento claro usando a analogia do pedreiro. Tu vai entender o que é a analogia do pedreiro, mas é a forma mais simples de explicar por que o atendimento é tão importante. A primeira coisa que eu quero que tu entenda é que, provavelmente, se tu é um prestador de serviço de marketing digital, tu não é um pedreiro. Talvez tu seja um pedreiro e seja também prestador de serviço de marketing digital, mas na maioria dos casos tu não vai ser um pedreiro. E se tu não é um pedreiro, tu não trabalha com a construção de um muro, por exemplo. E a construção de um muro, ela tem uma característica que o nosso tipo de projeto não tem, e essa é exatamente a característica que faz com que o nosso tipo de projeto ele precise compensar a ausência dessa característica com um atendimento claro, com um sistema robusto de atendimento que garante para o teu cliente a mesma percepção que ele tem com relação ao teu serviço que ele teria para um pedreiro. Vamos lá, o que é essa analogia do pedreiro? Pensa que um pedreiro, o trabalho dele é, entre várias outras coisas, construir um muro. Então, um dos trabalhos que o pedreiro faz é construir um muro. Então, ele está aqui, ele construiu um muro, no primeiro dia, pensa que isso aqui é um muro, até que ficou bonitinho esse muro aqui, né? Pensa que no primeiro dia, isso aqui é o projeto do muro, e aí no primeiro dia, o pedreiro ele construiu essa parte aqui do muro. No segundo dia, o pedreiro veio e construiu essa parte aqui do muro. No terceiro dia, ele trabalhou mais, ele se esforçou mais, ele levou um ajudante, ele construiu essas duas partes aqui do muro. E nos próximos dias ele continuou construindo esse muro. Ele fez um muro bem alto, como tu pode perceber.
E isso faz com que o cliente desse pedreiro ele tenha muita clareza sobre aquilo que o pedreiro está entregando. Ele tenha muita clareza sobre a produtividade desse pedreiro e sobre o serviço que esse pedreiro está entregando. E o nosso trabalho ele não é tangível como a construção de um muro. E é exatamente essa intangibilidade do nosso trabalho que exige que a gente utilize estratégias como essa estratégia do atendimento claro para trazer essa tangibilidade que a construção de um muro tem, por exemplo, para a nossa categoria de serviço, para o nosso modelo de negócio. Então, quando a gente fala de ter um atendimento claro, a gente fala dentro do nosso modelo de negócio de um atendimento diário, onde tu vai apresentar para o teu cliente todas as estratégias e todas as execuções que tu está fazendo para trazer o sucesso para o projeto dele, para trazer tangibilidade para o teu serviço. Porque, via de regra, pensa que esse é um serviço que tu vai estar fazendo na tua casa, um notebook, no teu quarto, na tua sala. Se tu quiser alugar um escritório, tu vai alugar um escritório, vai contratar pessoas. Mas, via de regra, esse é um serviço que tu vai estar fazendo à distância, tu só precisa de internet, e muitas vezes tu vai estar fazendo para um cliente que é do outro lado do país, como a gente que está no norte atende um cliente que está no sul, e esse cliente não vai te ver trabalhando do jeito que ele vê um pedreiro trabalhando. O pedreiro ele está lá, ele está vendo o serviço do pedreiro. Ele não está te vendo, ele não está vendo o teu serviço, ele não está vendo o teu trabalho, e o fato dele não ver o teu trabalho, dele não ver o teu serviço, faz com que ele não consiga perceber o progresso das atividades que tu está fazendo. Porque são atividades mais conceituais, são atividades mais estratégicas. Tu vai passar ali uma semana fazendo um planejamento. Então, para o teu cliente, justamente pela característica que as pessoas na média têm de estarem acostumadas a consumir esse tipo de serviço, para esse cliente é muito difícil entender o que tu está fazendo no dia a dia. E essa dificuldade de entender o que tu está fazendo no dia a dia pode prejudicar a retenção desse cliente. E para a gente conseguir tangibilizar esse serviço, a gente cria esse sistema do atendimento claro, esse sistema onde a gente faz 3 perguntas, a gente sempre se responde 3 perguntas todos os dias, essas 3 perguntas compõem o nosso atendimento para o cliente, com isso a gente consegue tangibilizar esse atendimento de forma praticamente automática. É um sistema, aqui a gente faz ele em poucas horas, e com essas 3 perguntas a gente consegue sistematizar esse atendimento e realizar ele em alguns minutos, mesmo para dezenas de clientes ativos. Então basicamente algo que tu vai gastar ali 5 minutos por dia para atender um cliente, para literalmente não só mandar o áudio para... Esse atendimento normalmente vai ser feito por áudio em um grupo de WhatsApp, onde vai estar tu, o cliente e as pessoas envolvidas no projeto, e é algo que vai te tomar no máximo 5 minutos. 5 minutos entre gravação do áudio e tu reunir, coletar as informações para fazer esse atendimento. Mas isso é graças a esse sistema que a gente utiliza, que é um sistema de 3 perguntas, tu vai basicamente se responder 3 perguntas, e essas perguntas elas vão te trazer a clareza necessária para que tu consiga entregar essa informação para o teu cliente, de modo a fazer com que ele veja o teu serviço como algo tangível, assim como ele veria a construção de um muro, por exemplo. Entendeu a analogia do pedreiro, né? O pedreiro entrega um negócio tangível, a gente não entrega algo que é muito tangível, e essa falta de tangibilidade do serviço exige que a gente consiga tangibilizar ele através de um atendimento, e esse atendimento pode ser feito de uma maneira muito simples. E agora a gente vai para a nossa 4ª variável, a nossa 4ª e última variável. Essa é uma das que as pessoas mais gostam, essa provavelmente é a minha variável preferida também, porque aqui a gente está falando de resultados indiscutíveis. Eu estou falando aqui de conseguir entregar para esse cliente literalmente resultados indiscutíveis. O que são resultados indiscutíveis? Aumento de receita para a empresa dele. Durante muito tempo, inclusive, a gente resumiu essa retenção do cliente nessas 2 coisas. Eu preciso fazer atendimento e eu preciso entregar resultado. Pouco tempo depois, com o passar do tempo e a profissionalização do processo, a gente foi chegando nessas outras variáveis, a gente foi entendendo, olhando para projetos passados, a gente foi entendendo também a importância dessas outras 2 variáveis aqui. Mas durante muito tempo a gente resumiu tudo nessas 2 variáveis. Eu preciso gerar resultados indiscutíveis e eu preciso ter um atendimento claro. Se eu consigo unir essas 2 coisas, eu tenho o máximo LTV, eu tenho esse cliente me pagando durante muito tempo. Eu tenho um cliente que permanece comigo me pagando durante muito tempo. E resultados indiscutíveis é aumento de receita na empresa do teu cliente. Eu não consigo te explicar como gerar resultados indiscutíveis em uma única aula, junto com todos esses outros conceitos. Mas o que eu posso te dizer é, essa é uma das variáveis que compõem um projeto onde esse cliente vai te pagar por 2, 3, 4 anos. A gente tem cliente desde que a gente começou essa empresa. Tem cliente que está com a gente desde que a gente começou esse tipo de modelo de negócio. Então, de fato, é uma coisa que está validada com dezenas de empresas que a gente atende hoje. E como eu te disse, essas variáveis elas são justamente a conclusão que a gente chegou ao longo de todo esse tempo, ao longo de todos esses projetos, ao longo de todos esses clientes, e ainda em crescimento acelerado, e provavelmente vamos continuar em crescimento acelerado durante muito tempo. Nosso modelo de negócio é esse. E a união dessas 4 variáveis, a soma dessas 4 variáveis aqui,
é o que vai compor para ti um projeto com máximo LTV, um projeto com máximo retorno, com máximo lifetime value, com o cliente te pagando pelo maior tempo possível e te pagando o maior valor possível pelo projeto. Normalmente valores acima de R$3.000 mensais, que é o que a gente costuma cobrar aqui, mas tem projeto de 6, 7, 8, 10 mil reais mensais. A gente já teve projeto de R$20.000 mensais aqui dentro da empresa. Então, de fato, é uma coisa que é difícil eu conseguir descrever para ti os limites que tu pode chegar prestando esse tipo de serviço. É difícil eu conseguir descrever isso para ti em uma única aula. Eu não consigo trazer para ti o tamanho dessa oportunidade em uma única aula de 30, 40 minutos. Não sei quanto tempo exatamente ficou essa aula aqui depois de pronta. É difícil para mim te descrever tudo isso. Mas eu estou te falando aqui de uma coisa que tu pode atender aí de 5 a 10 clientes trabalhando sozinho, trabalhando da tua casa, fechar esses clientes na tua cidade, fechar esses clientes com empresas de outra cidade, em outros locais, e tu consegue através disso aí atender clientes que vão te pagar de 3 a 5, 6, 7, 10 mil reais por mês, e tu pode atender de 5 a 10 clientes. Então faz os cálculos, dá para ganhar muito dinheiro com isso, tanto trabalhando sozinho quanto construindo uma empresa. Eu escolhi construir uma empresa, algumas pessoas vão escolher trabalhar sozinhas. São dois caminhos muito bons, vai muito do que tu tá, do momento que tu tá na tua vida, né? Se tu quer mais tranquilidade, se tu quer montar um negócio grande, mas ambos os caminhos eles são prósperos, então no fim das contas isso é o que importa. Eu acho que é para isso que tu tá aqui para entender um caminho próspero dentro do marketing digital, um caminho que possa te trazer consistência, que possa te trazer um fluxo de receita consistente, que não seja uma renda extra, como a maioria das pessoas vende. Eu não tô aqui para te entregar uma oportunidade de renda extra. Eu estou aqui para te entregar uma oportunidade de fazer dinheiro em volume, de literalmente ganhar a vida com isso, de contratar pessoas enquanto tu faz dinheiro com isso. Essa é a oportunidade que eu estou te entregando aqui. E como eu te disse, eu não consigo te explicar em detalhes resultados indiscutíveis agora, assim como eu não consegui entrar em muitos detalhes sobre cada uma dessas variáveis aqui, porque a gente está falando de uma única aula, mas o que eu posso te dizer sobre resultados indiscutíveis é que aqui dentro da nossa empresa a gente desenvolveu uma metodologia de 4 etapas justamente para ter um processo robusto de geração de resultados que traz resultados indiscutíveis para os nossos clientes. Eu falo de apresentar resultados como esse do gráfico que está aparecendo aqui para ti na tela agora. Resultados de empresas que conseguiram aumentar a sua receita consideravelmente e que são apresentados em gráficos como esse que tu também pode aprender a desenvolver. Mas é isso, eu queria te apresentar basicamente isso nessa aula. Eu não consigo entrar em mínimos detalhes de cada uma dessas variáveis, porque isso daqui basicamente resume todo o nosso modelo de negócio, resume as variáveis que regem o nosso negócio, resume as variáveis que regem o sucesso de cada projeto que a gente atende aqui. Mas dentro de uma única aula eu acho que eu consegui transmitir para ti todos esses pontos aqui de uma maneira bem ampla, eu acho que eu consegui te trazer clareza. E a partir de agora tu vai ter 3 opções. Tu pode ignorar tudo isso que eu te apresentei aqui, tu pode simplesmente continuar fazendo o que tu está fazendo alguma outra atividade, tentar outra coisa dentro do mercado. Tu pode também, através de tudo que eu te apresentei aqui, estudar por conta própria, tentar descobrir como gerar resultados indiscutíveis, descobrir como fazer um bom atendimento, descobrir como fazer uma venda alinhada, descobrir como classificar e como encontrar um cliente ideal. Tu pode buscar por conta própria cada uma dessas coisas assim como eu fiz ao longo dos últimos 4 anos. Eu não tinha 3 opções, eu só tinha 2 opções. Eu podia ignorar o tamanho desse mercado, ignorar essa oportunidade, não fazer nada a respeito disso, ou eu podia pesquisar e tentar descobrir cada uma dessas variáveis aqui por conta própria. E foi o que eu fiz. Eu pesquisei, eu passei os últimos 4 anos trabalhando com isso, entregando projetos desde o primeiro ano, fechando com clientes, mudando o escopo desses projetos, entregando esses projetos de uma maneira diferente, até que a gente chegou nisso daqui. Até que a gente chegou em um modelo de negócio onde a gente cobra valores acima de R$3.000 mensais por contrato. Conseguimos entregar resultados para eles, trazer mais receita para a empresa deles, conseguimos fazer um atendimento claro, conseguimos ter uma venda alinhada, conseguimos escolher o cliente ideal e com isso, consequentemente, conseguimos ter o máximo de LTV, conseguimos ter clientes que nos pagam aí, ao longo de 3 anos algo em torno de 100, 120, 200 mil reais, a depender do valor de projeto, a depender desse tipo de contrato que a gente fechou. Mas via de regra são clientes que vão fechar contratos de alto valor. E a gente segue em crescimento, porque esse mercado é gigantesco, tem espaço para todo mundo crescer dentro dele, tem espaço para todo mundo ganhar dinheiro com isso daqui. Tem milhares de clientes provavelmente na tua própria cidade. E eu vou te apresentar agora a terceira opção que eu não tive, mas que tu tem e que pode poupar muito tempo, pode poupar consequentemente dinheiro, pode te fazer chegar nesses resultados muito mais rápido do que tu chegaria, muito mais rápido do que eu cheguei, tendo que pesquisar e tendo que descobrir essas coisas sozinho. Parte das nossas dificuldades para expandir esse negócio sempre foi a capacidade de formação de pessoas. É muito fácil eu te ensinar como fazer isso daqui, como gerar resultado e como fechar aí 5 clientes e tu começar a atender 5 clientes e ganhar 15, 20, 25, 30 mil reais por mês.
Não é difícil te ensinar isso. Difícil é conseguir contratar várias pessoas para fazer isso. Sempre foi difícil para a gente fazer isso. Essa necessidade fez com que a gente criasse uma formação completa para esse assessor de performance, para trazer pessoas que estão saindo do absoluto zero no conhecimento em marketing digital e tornar essas pessoas capazes de vender projetos de alto valor, de gerenciar e entregar resultados para clientes de projetos de alto valor. Essa formação é o resultado de todo o conhecimento que a gente construiu ao longo dos últimos anos, de todo o conhecimento que foi a base para construir uma empresa de 6 dígitos mensais com prestação de serviço. E agora ela está acessível ao público. Agora ela está acessível para qualquer pessoa que queira acessá-la. Ela é a tua terceira opção para explorar esse mercado e para conseguir dominar esse mercado e de fato ganhar dinheiro com isso. Se tu quiser ter acesso a essa formação para que tu consiga fechar projetos de alto valor, para que tu consiga entender profundamente cada uma dessas 4 variáveis, entender como encontrar e prospectar o cliente ideal, como fazer uma venda alinhada para esse cliente ideal, como vender esse projeto de alto valor, como fazer um atendimento claro para esse cliente e como entregar resultados indiscutíveis, tu só precisa clicar no botão que está aqui embaixo e adquirir a formação, porque dentro dela tu vai entender cada uma das subdivisões dessas 4 variáveis, tu vai ter acesso às informações necessárias para que tu domine cada uma dessas 4 variáveis e várias outras que não estão literalmente inseridas aqui e que fazem parte indiretamente de um projeto de alto valor, porque a premissa dessa formação é a seguinte: ela foi desenvolvida para formar pessoas que vêm do absoluto zero de fora para trabalhar dentro da nossa empresa, sem que fosse necessário o envolvimento prático de nenhum membro do meu time. Não é produtivo para a empresa, não é produtivo para nós como modelo de negócio formar essas pessoas manualmente. Eu mesmo explicar para essa pessoa, outro colaborador do nosso time explicar para essa pessoa, outra pessoa que atua dentro da nossa empresa explicar para essa pessoa. Não é produtivo. Então essa formação foi desenvolvida para que ela, por conta própria, de ponta a ponta, entregasse esse conhecimento e tornasse essas pessoas capazes de fazer isso. E eu vou te explicar bem brevemente a estrutura da formação, caso tu queira entender o que tem lá dentro. Via de regra, o que tu precisa entender é que ela engloba tudo que é necessário para que tu consiga dominar essas 4 variáveis. Mas entrando em mais alguns detalhes, eu vou te falar sobre os módulos da formação. A gente tem o primeiro módulo da formação, que é o módulo de fundamentos. Esse é provavelmente um dos módulos mais importantes, normalmente negligenciado por qualquer formação de marketing digital, porque ele fala sobre aquilo que vai além dos botões, aquilo que vai além das ferramentas, aquilo que é o subsídio que tu vai utilizar para construir estratégias realmente avançadas de geração de resultado para empresas. Nesse módulo tu vai entender os fundamentos do marketing 4.0 e 5.0, vai entender fundamentos de negócios que vão te trazer repertório para conseguir entender como funciona a empresa do teu cliente e tu vai aprender como usar todas essas informações para construir de fato um projeto vencedor para o teu cliente, para conseguir de fato ter repertório suficiente para entregar resultados para uma empresa. Tu vai conseguir conversar de igual para igual com o teu cliente, tu vai conseguir apresentar estratégias avançadas com ele por conta desses fundamentos que tu vai desenvolver. No segundo módulo, a gente já vai para a nossa metodologia de 4 etapas para geração de resultados indiscutíveis. Essa metodologia é baseada em uma estrutura de testes com conceitos de análise combinatória que eu trouxe da engenharia, conceitos que eu dei o nome de exploração, lapidação, escala e extração. Essas 4 etapas compõem uma estrutura de testes que tu vai utilizar para conseguir gerar resultados indiscutíveis para qualquer negócio, independentemente do setor, independentemente do tipo de empresa, se é um e-commerce, se é um infoprodutor, se é uma empresa de serviços, se é uma empresa de produtos. Através dessa metodologia, aplicando rigorosamente essa metodologia, aplicando disciplinadamente essa metodologia, tu vai conseguir gerar resultados para absolutamente qualquer tipo de negócio que se enquadre, obviamente, dentro dos conceitos de cliente ideal. Metodologia de 4 etapas: exploração, lapidação, escala e extração. Tu vai entender o que é cada uma dessas etapas, o que elas representam nessa nossa analogia, mas via de regra é interessante que tu entenda desde já que é uma metodologia voltada para tráfego e sobre como a gente utiliza tráfego pago para gerar resultados para empresas e como a gente faz para trazer mais retorno para esse cliente mesmo depois de ter utilizado o tráfego pago, usando algumas outras estratégias que estão ali do lado de tráfego pago, mas que não são diretamente tráfego pago. No terceiro módulo, tu vai ter acesso ao nosso fluxo de atendimento. Então, o terceiro módulo é justamente para te ajudar a entender o que tu precisa entender para conseguir compor essa variável aqui, para tu conseguir dominar a variável do atendimento claro. É no terceiro módulo que tu vai ter acesso às 3 perguntas que eu te mencionei, que a gente faz todos os dias, né? A reflexão diária que a gente faz todos os dias para conseguir fazer esse atendimento
de maneira objetiva e sistemática para o cliente, conseguir de fato tangibilizar o nosso serviço para ele, conseguir trabalhar para o nosso cliente como um pedreiro, né, como a analogia do pedreiro que eu te apresentei. É nesse módulo que tu vai dominar a variável do atendimento, claro. Não vou nem entrar muito em detalhes, esse módulo é basicamente focado em atendimento. Tu vai entender todo esse sistema de atendimento que a gente desenvolveu aqui para reter os clientes. O nosso módulo 4 é chamado de caixa preta em gestão de projetos. Ele é chamado de caixa preta em gestão de projetos porque ele literalmente entrega o documento que rege toda a nossa operação aqui no que se refere à gestão do projeto do cliente. Nesse módulo, a gente não só entrega esse documento, como a gente tem uma série de mais de 20 aulas detalhadas, curtas e objetivas para ensinar cada uma das etapas que compõem um projeto de alto valor dentro da parte de gestão. Então, como que eu gerencio o projeto desse cliente, que tipo de testes eu faço, o que eu faço na primeira semana, o que eu faço no primeiro dia, o que eu faço no quarto dia de projeto, o que eu faço no final do primeiro mês, o que eu faço como relatório ao longo das semanas. Tudo isso está detalhadamente descrito dentro desse módulo, justamente por isso ele é chamado de caixa preta em gestão de projetos, porque ele tem algo que, se a gente fosse utilizar a palavra segredo dentro do negócio, qual é o segredo dentro do teu negócio? Provavelmente esse documento é o maior de todos os segredos dentro do nosso negócio. Eu não gosto de pensar que é um segredo, na verdade, até porque eu vou liberar ele para você caso você entre dentro da formação, mas ele provavelmente é a coisa mais valiosa que a gente já construiu aqui dentro do contexto de gestão, dentro do contexto de gerenciamento de projetos de alto valor. E ele está totalmente liberado dentro do curso, não só o documento, mas todas as aulas necessárias para que você entenda esse documento e para que você consiga entender como gerenciar um projeto de alto valor de ponta a ponta. É o mesmo documento utilizado como base para a nossa gestão aqui de dezenas de clientes ativos. E é muito provavelmente o pilar mais importante na retenção de todos esses clientes. Então, no quarto módulo da formação, tu vai ter acesso a esse documento e as aulas que explicam ele. O nosso quinto módulo tem o título Embalando uma Proposta de Alto Valor. É nesse módulo que tu vai entender exatamente o que a gente entrega. Esse módulo, olhando aqui para a nossa equação, ele tem muito a ver com essa etapa da venda alinhada. Como eu te disse, fazer uma venda alinhada tem a ver com ofertar para o teu cliente aquilo que de fato tu vai entregar, e esse conjunto de coisas que tu vai entregar, esse conjunto de atividades que tu vai entregar, que envolve criação, que envolve tráfego, que envolve, no fim das contas, a gestão desse fluxo de atividades que gerem resultado e receita para o teu cliente, todo esse fluxo compõe uma proposta de alto valor, só que ela precisa ser apresentada de modo que ela se torne, de fato, um objeto de desejo, de modo que ela se torne aquilo que eu te apresentei no início da aula, que é o objeto de desejo desses 10 milhões de empresários, dessas 10 milhões de PMS que tem no Brasil. Então esse quinto módulo ele é construído para te ensinar como embalar essa proposta de alto valor. Tu vai entender nele o que a gente faz e o que a gente não faz, nos mínimos detalhes, exatamente o que a gente entrega para o cliente, o que a gente não entrega para o cliente, por que a gente não entrega o que a gente não entrega e por que a gente entrega aquilo que a gente entrega e como a gente embala tudo isso em algo que desperte o desejo do empresário. O nosso sexto módulo tem o título Maestria em Vendas. Nesse módulo tu vai ter acesso a tudo aquilo que a gente utiliza para vender esses projetos, desde scripts de venda, scripts em checkpoints, reuniões reais de vendas gravadas, uma coisa que ninguém nunca entregou dentro desse mercado. A gente vai te entregar reuniões reais de venda gravadas. Então tu vai ter acesso a tudo aquilo que a gente utiliza como subsídio para conseguir fazer a venda desse projeto de alto valor. Tu vai entender o nosso script, entender a página de vendas que a gente utiliza para mostrar para o cliente, para apresentar para o cliente que tipo de apresentação a gente usa, como a gente apresenta isso, como a gente faz essa reunião se for presencial, como a gente faz essa reunião se for através de uma videochamada com um cliente externo, como que a gente faz essa reunião em diferentes casos, em diferentes cenários. E tu vai entender em detalhes, com o mesmo curso que eu uso para formar os nossos vendedores, com o mesmo curso que eu uso para formar os vendedores que compõem o nosso time que vendem projetos de alto valor. Tu vai ter acesso exatamente ao mesmo material e vai te dar o subsídio necessário para que tu possa, com o módulo Maestria em Vendas somado ao módulo Embalando uma Proposta de Alto Valor e o nosso sétimo módulo, que é o módulo de Prospecção Avançada, junto com todos esses três módulos, tu vai compor o pilar de venda alinhado. Além de entender nesses módulos o que é esse cliente ideal e como encontrar esse cliente ideal e como prospectar esse cliente ideal. Como eu te disse, o nosso sétimo e último módulo é o módulo chamado Prospecção Avançada. Nesse módulo tu vai entender todas as nossas estratégias de construção de lista, como que a gente escolhe os clientes para os quais a gente vai ligar, como que a gente pesquisa sobre esses clientes antes, como que a gente faz as ligações de prospecção, como a gente agenda reuniões com esses clientes, que estratégias a gente utiliza para conseguir aumentar as taxas de conversão nessas ligações de prospecção. E eu te garanto que só o que tu vai encontrar dentro desse módulo de prospecção, que é parte dessa formação, já é muito melhor do que qualquer curso de prospecção do mercado de marketing digital. Porque ele é extremamente completo, ele detalha o nosso processo com uma riqueza de detalhes,
vai fazer com que tu realmente só não feche esse contrato se tu não executar o que está lá. Vai ser literalmente uma questão de escolha. O sucesso, quando tu tiver acesso a todo esse conteúdo aqui, o sucesso ele vai ser simplesmente uma questão de escolha. Tu vai escolher ter sucesso, tu vai escolher fechar esses contratos ou tu vai escolher não fechar esses contratos. É uma questão de decisão, porque com acesso a todo esse conteúdo, tendo acesso a tudo isso que eu estou te apresentando, tendo acesso a esses 7 módulos e mais os vários outros bônus que estão inseridos dentro dessa oferta, tu vai ter que escolher ter sucesso ou não. Vai ser uma decisão. E se tu decidir ter sucesso, se tu decidir faturar acima de 15 mil reais mensais, entregando projetos de alto valor, tu vai ter tudo que tu precisa, tu vai ter todos os recursos que tu precisa para poder fazer isso dentro dessa formação. E como se tudo isso ainda não fosse suficiente, a gente ainda tem um conjunto de bônus que parecem, na verdade, vários outros cursos, são literalmente outros cursos que a gente está entregando como bônus dentro dessa oferta. Esses bônus eles vão te ensinar habilidades secundárias que vão te ajudar a ser um profissional ainda mais completo e entregar de fato um projeto de ponta a ponta para o teu cliente. Um desses bônus é a explicação sobre a ferramenta ClickUp, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui para gestão de projetos. É a ferramenta que tem toda a nossa base de conhecimento, tem todas as informações sobre cada um dos nossos clientes, toda a descrição das atividades deles, e é por ela que a gente gerencia todo esse projeto, a gente consegue ganhar muito mais eficiência utilizando ela. Além do curso de ClickUp, tu vai ter acesso a um curso de Photoshop dentro da formação. Tu vai aprender a criar criativos que vendem, criativos que realmente têm um visual atrativo, sem precisar contratar uma pessoa externa para fazer isso, a menos que tu queira contratar uma pessoa externa para fazer isso, mas caso tu não queira, caso tu queira entregar esse serviço por conta própria e por completo, tu vai ter acesso a um curso extra de Photoshop dentro da formação para aprender a como fazer tudo isso, para aprender a como desenvolver artes para criativos para os teus clientes. E criativos não são só em imagens, existem criativos em vídeos também, justamente por isso tu também vai ter acesso a um curso extra de Premiere Pro. Tu vai ter acesso a um curso que vai te ensinar como editar vídeos na principal ferramenta utilizada no mercado hoje, na ferramenta mais utilizada no mercado hoje, e tu vai aprender tudo que tu precisa para editar os criativos dos teus clientes em vídeo. Então tu vai fazer criativos em design, tu vai fazer criativos com vídeo e tudo isso está inserido dentro da formação. Tu não vai precisar buscar essas informações em outro lugar, tu vai literalmente ser um profissional completo de ponta a ponta. E existem alguns outros bônus que eu não vou nem te falar, porque senão a aula ficaria muito longa, mas se tu rolar aqui a página para baixo, tu vai ver quais são esses outros bônus, tu vai ver o que são essas outras coisas que a gente entrega. Tem um deles que eu gostaria até de mencionar, que é o Guia Prático do 0 aos 45. É literalmente um guia do que tu precisa fazer em cada um dos dias, do primeiro dia até o dia 45, para conseguir do 0 aos 15 mil reais mensais em faturamento recorrente, mensal, 15 mil reais por mês caindo na tua conta. É literalmente um livro digital que vai descrever todos os passos que tu precisa percorrer para conseguir chegar nesse resultado de 15 mil reais mensais ao longo dos teus primeiros 45 dias. E ainda tem uma última coisa, como eu te disse, não dá para passar tudo nessa aula, eu não consigo descrever para ti nesse único vídeo aqui tudo que está inserido dentro da formação. Talvez rolando a página tu vai ver alguns dos outros bônus, mas uma última coisa que eu queria te destacar é, além de tudo isso que eu te apresentei, além de todo esse conteúdo, além desse suporte, além de todas essas coisas, a gente ainda tem aquilo que a gente chama de conteúdo vivo. Existe uma razão para o pagamento da formação ser um pagamento recorrente anual. Você não está comprando só essa formação fechada com conteúdo de início, meio e fim. Tu está comprando sim uma formação com conteúdo de início, meio e fim, mas além desse conteúdo de início, meio e fim, tu ainda vai ter as atualizações ao longo dos meses. O que são essas atualizações? Nós estamos expandindo o nosso negócio, a nossa empresa segue crescendo. Hoje a gente está com dezenas de clientes ativos, muito em breve a gente vai estar com centenas de clientes ativos, a gente vai chegar em milhares de clientes ativos. E tudo aquilo que a gente vai fazer para percorrer todo esse processo, para percorrer todo esse caminho, até chegar nos milhares de clientes ativos, vai ser documentado dentro dessa plataforma. Assim como a gente vem documentando os nossos passos, estratégias que a gente utilizou para dobrar o valor de contrato de cliente, vários testes e várias coisas novas que a gente vai fazendo com o passar do tempo dentro do nosso negócio, porque eu continuo jogando esse jogo e eu vou continuar jogando o mesmo jogo que tu vai começar a jogar a partir de agora. Eu nunca vou deixar de prestar esse tipo de serviço e esse provavelmente é o nosso maior diferencial como escola, é o fato de nós não sermos uma escola, nós não somos uma empresa de cursos, nós somos uma empresa de prestação de serviços que tem um braço de educação. Então tu pode ter certeza que tu não vai ter acesso a um conteúdo puramente teórico, tu vai ter acesso a um conteúdo prático, baseado na nossa vida real, baseado na nossa experiência no campo de batalha. Esse conteúdo envolve estudos de casos reais, de clientes reais, são aulas completas mostrando tudo que a gente fez para gerar resultado para empresas de vários segmentos diferentes, masterclasses ao vivo para aprofundamento de temas e atualizações sobre o que a gente está fazendo aqui dentro da empresa para gerar mais resultado, para trazer mais resultado para os clientes, para aumentar nossa receita, para vender mais,
como estamos gerenciando os nossos times, como estamos contratando pessoas, várias coisas mais profundas de dentro do negócio, masterclasses de aprofundamento, lives de perguntas e respostas para tirar dúvidas que possam contribuir com toda a comunidade, além da própria comunidade, que eu nem mencionei para ti, mas a gente tem uma comunidade de alunos, então tu vai ter acesso a outras pessoas que estão percorrendo a mesma jornada que tu, além de ter acesso ao nosso time através do WhatsApp de suporte. E é isso, eu não consigo te passar todos os detalhes, tudo que está dentro dessa formação, eu não consigo descrever para ti o tamanho dessa oportunidade, o tamanho de tudo isso que a gente está oferecendo, a riqueza de informações que tem aqui dentro, mas na medida do possível dentro dessa aula eu acredito que eu consegui te passar tudo que eu poderia, todos os motivos que seriam suficientes para tu realmente entrar. Tu pode entrar, ver o conteúdo, ver se isso de fato é para ti. Eu tenho certeza que se tu quer ganhar dinheiro com marketing digital, isso é para ti. E tu tem a garantia incondicional, tu tem essa segurança. Literalmente, tu não tem nenhum risco entrando nessa oportunidade, tu não tem nada a perder entrando dentro dessa oportunidade e tu tem muito a ganhar. Tu tem o maior de todos os mercados dentro do digital para ganhar. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, eu tenho certeza que ela clareou muito mais para ti os conceitos de como realmente entregar um projeto de alto valor e como reter um cliente de um projeto de alto valor durante muito tempo. E se tu tiver ficado ainda com qualquer dúvida sobre a formação, vai ter um botão de WhatsApp aqui nessa tela. É só tu clicar nele, tu vai ser redirecionado para falar com alguém do nosso time e tirar qualquer dúvida que tenha ficado ainda sobre a formação. Eu espero te ver lá dentro e vamos dominar esse mercado.